E aí, turminha, beleza? Tinha nego me pedindo pra fazer vídeo sobre equipamento, tinha muita dúvida, etc e tal. Daí eu vou falar um pouco sobre os equipamentos, minha visão, que talvez não seja das melhores, mas um pouquinho eu sei, né? E vou passar minha opinião sobre cada conjunto aqui pra ver qual que é bom e qual que é a verdadeira merda, né? Eu não tenho ruim, só tenho bom e tenho horrível. Então, vamos começar lá de cima. Começando pelo dente de sangue, né? O que ele faz? 2 de 6 dele ele rouba vida, 10%. 4 de 6 se a montaria do oponente ainda estiver viva. Esse dano é aumentado em 30%. Então, se a monte do cara estiver viva, você vai dar 30% de dano a mais até acabar a vida de monte dele. E o 6 de 6, essa porra que eu tô com preguiça de ler. Mas tem muita gente que usa esse conjunto aí. Muita gente e a maioria fala bem. Eu já usei já. Não curti muito, né? Apesar de ele dar muito FC, porque dá muito HP. E o lendário dele é de vida. Então dá muito FC essa porra, mas tipo. Não tô dizendo que é ruim. Ele é bom. Mas não curti muito. Mas eu recomendo, é um dos melhores aí que tem pra se usar. Aqui é o domador, né? Que esse aqui dá velocidade mais 100. 4 de 6, a energia máxima aumenta em 20. E recupere 10 de energia por rodada a mais, né? Do que você já recupera normalmente. E aumenta o dano base na porcentagem restante do HP de montaria. Então, se tem acima de 80%, seu dano é 10% a mais. Se tem entre 40% e 80%, aumenta em 20% o seu dano. E se tem 40% de HP de montaria, aumenta em 30% do seu dano. Minha opinião sobre esse equipamento aqui, eu não curti. O 4 de 6 dele ele é interessante, ele é útil. Mas aqui o 6 de 6 já não se torna pago você usar ele. Usar 6 peças dele, porque isso aqui de HP de montaria é muito relativo. Às vezes você tem um monte que não tem HP muito bom, muito alto. Você não tem um certificado muito forte para tancar com HP de montaria. Então acaba que seu HP de montaria morre rápido. E acaba se tornando inútil esse equipamento. Totalmente inútil. Depois que acabou o HP de montaria, já não é mais útil o 6 de 6. Fora que o dente de sangue já cautela ele, né? Porque dá mais dano em HP de montaria. Então, mata mais rapidinho. Encantador do Vento. O Encantador do Vento, ele é muito chato de jogar contra. Muito chato e tá entre os melhores, na minha opinião. O 2 de 6 dele não é muito interessante. Aí o 4 de 6 dele, quando você joga um tiro no seu oponente, ele tá de Encantador do Vento e o vento tá contra você. Vai diminuir 30% do seu dano em cima do seu oponente. E o 6 de 6, quando o seu oponente está com Encantador de Vento e atira com vento a favor em cima de você, ele ganha mais dano. E tem um efeito de roubo de vida de 20%. O que já é mais do que o dente de sangue. Mas esse aqui o dente de sangue tem 15% base, né? 15% de roubo de vida base. E ele vai aumentando. Mas já é 20% já é fixo. Já é a mais, né? Pra quem já tanca dano com vento contra e dá mais dano com vento a favor, rouba a vida ainda. Muito forte. Recomendo. Invasão do Céu. 2 de 6 dele também não é muito legal. Não é tão interessante. 4 de 6 dele ele já fica mais interessante porque te dá liberdade para usar a asa toda rodada, né? Então você usou a asa nessa, na próxima você vai poder usar de novo. Você ganha um escudo de 20% do seu HP máximo por uma rodada, né? Assim que você usa a asa. Toda vez que você usa a asa. E
você corta menos 100 de atraso e corta na metade o gasto de energia da asa que você tem. Então, se você tem uma asa de Pierce que gasta 40, você vai gastar 20. Basicamente isso. O 6 de 6 dele, se você estiver mais alto que o seu oponente, vamos supor que você está no topo lá do mapa e seu oponente está lá embaixo. Teu dano vai aumentar em 30%. E se o ponto de partida do tiro for menor que o alvo, então você ganha redução de dano. Então se você estiver abaixo do cara e atirar nele, você vai ganhar redução de dano, caso ele te atinja depois. Então ele tem uma defesa também e tem um ataque. Já é um conjunto muito bom para você usar. Recomendo também. 30% de dano a mais é muita coisa. Pode ser bem, como posso dizer, bem útil. Às vezes numa fase da partida que pode ser primordial ter esse dano a mais. Atirador mortal. Nunca usei tenacidade, mais 20%. É bom. Golpe de precisão causará 17% de dano adicional e ignorar 10% do valor de armadura do inimigo. Sem precisão, causará danos adicionais de 10%. Então, se você atingir o cara em cheio, aumenta seu dano de 17% e ignora 10% de armadura. Se você atingir ele, mas não for em cheio, vai aumentar só 10% de dano. E o 6 de 6 causa um dano adicional de 10% aos alvos cujo HP atual é maior que o seu. Então, se você atingir o cara em cheio e ganhar 17% de dano a mais, então é forte, tá? Acerte um jogador com HP baixo de 15% e mate diretamente. Então ele dá IK em. Se você acertar um cara com 15% de vida, ele vai dar IK. No tiro já. É forte, mas não tem defesa. Não é um equipamento que te dá defesa, um bônus de defesa como vazão no céu, como um catador do vento. Você não pode jogar só pro ataque, né? Você tem que ter uma defesa também nesse conjunto. Então eu não recomendo. A não ser que sua conta seja fodida mesmo e você queira mais dano. Mas é relativo, eu mesmo não recomendo. Chama infinita. Chama infinita de HP de montaria de 2 de 4. Eu acho isso muito roubado. 20% de HP de montaria, caso você use uma build de besouro com full HP de montaria. Mais 20% fica muito forte. E só para 2 peças é muito forte isso. O quadro de 4 obtém a benção de vulcão, não sei o que, e dá mais dano. E tipo, quando você dá um tiro, fica um foguinho lá no cara e fica dando dano por rodada. E blá blá blá. Não, o quadro de 4 dele já não é tão interessante. Não recomendo. Não é algo que vá definir tua partida. Pensa do dragão. Nunca usei também. Resistência a dano crítico 20%. Contra a katana é forte, tá? E ao receber um crítico, todos os companheiros de equipe dentro de 300 pixels de você ganham um escudo de 20% do seu HP máximo e reduz o dano crítico tomado em 30%. Essa benção de dragão aqui, por ser só 4 peças, e ela é totalmente focada em cauterar quem usa crítico, né? Então, contra a katana, você vai esculachar o cara. E por ser 4 peças só, ela é forte. Mas só contra a katana também. Não pode esquecer que não tem só katana no jogo. Mas, caso você tenha lá um conjunto formado e vai tirar um x1 contra alguém de katana, se usar isso aqui, você já vai se sobressair. Chave de Salomão. Chave de Salomão te dá resistência elemental. E adiciona uma maldição ao alvo atingido, faz com que ele obtenha 2% de efeito de vulnerabilidade cada vez quando atingido, até 25%. E vai reduzindo
o ataque do alvo é atingido de todas as fontes em 2,5% ao mesmo tempo. Então ele diminui o dano do oponente e deixa ele mais vulnerável, como se fosse mais tarde também. Bom, na minha opinião, em teoria ela é forte, e até por ser 4 peças só ela é forte, mas não recomendo também. Tem melhores. Tem melhores do que ela. Mas caso você tenha e não tenha vindo outra melhor, ela ajuda, ela é boa. Sobre o mágico. O mágico foi a mais comentada aí antes de lançar. O mágico te dá poder elemental, 15% de poder elemental a mais. 4 de 4 dela. Os efeitos elementares aumentam em 20% e você obtém os seguintes efeitos. Então você ganha mais 20% de poder elemental. E caso você esteja com seja a sua rodada e vinha o efeito da terra, você transforma 20% desse dano em um escudo. Então, se você tomou um pull lá full e não morreu, e vinha o efeito da terra na próxima rodada sua, você vai ganhar um escudo de 20% de dano, que é bastante coisa. Sobre água, ela dissipa todos os estados nocivos que podem ser dissipados e restaura 10% do seu HP máximo. Já discuti isso sobre. Vamos supor que você toma um vedado de um hamster. Na primeira rodada o hamster não é dissipável. Só na segunda, que você pode jogar um boost ali no teu parceiro, caso ele já tenha jogado uma rodada vedada, e você tira. Sobre aqui, a água ela dissipa o vedado do hamster, mas também na segunda rodada, quando ele passa a ser dissipável. Então é roubado e te recupera 10% do seu HP máximo. Caso você tenha muito HP, vira máximo, você vai ganhar bastante HP. E o de fogo, quando for causa dano adicional, né? Quando for sua rodada e vier efeito de fogo, causa 10% de dano adicional. O que é muita coisa, né? 10% se for somar no teu dano total lá, é bastante coisa. Caso você vai jogar um full dano na primeira rodada e venha um fogo, já vai te confirmar que você vai matar a pessoa. E o vento reduz a resistência de todos os elementos do alvo atingido em 20% por 2 rodadas. Ou seja, veio o efeito de vento na sua vez, você dá um tiro do cara, ele vai diminuir 20% da resistência de elemento da pessoa, resistência elemental, que torna ele mais papel. Como o mágico é um equipamento voltado a poder elemental, vai fazer você dar mais dano nele. E como é 2 rodadas, às vezes comba de você deixar ele mais vulnerável, né, no poder elemental. E venha o efeito de fogo na próxima, que soma mais 10% de dano. Pode virar um combo interessante aí para te fazer dar mais dano na pessoa. Eu uso ele, né? Uso ele, não arrependi. Acho ele muito interessante e útil. E como a conta aqui tem um poder elemental muito alto, deixa eu ver aqui. Tá em 1118 poder elemental. Então acaba combando muito bem com a conta, né? Mas também se você tem um poder elemental baixo, não é algo tão interessante de você usar, né? Tem melhores para você usar. Agora, explosão de potencial, mais de 70% do seu próprio HP, caso você tenha 70% de... Eu nunca usei, né? O 4 de 4, só 2 de 4. No comecinho, quando lançou os equipamentos. Quando você tem mais de 70% do seu HP, reduz 15% do dano que você tomar. Caso você tenha 30 a 70% do seu próprio HP, cada vez que você atacar, perca 8% do seu HP máximo e converta em 1,1 vezes o dano real deste ataque. Adicione até 3 vezes por rodada. Abaixo de 30% do seu HP, dano mais 20% e converte 20% de danos causados em escudo próprio. Minha opinião sobre esse equipamento, que é bem forte.
Muito forte ele. E por ser 4 peças, dá pra você usar um de 2 peças junto com ele pra te auxiliar. Muito forte esse equipamento, mas os 2 de 4 dele não é muito interessante, né? Mas o 4 de 4 dele ele pode te ajudar bastante em partida. Zero absoluto te dá acerto. E tem 20% de chance de congelar o inimigo e blá 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 blá. Nem leio tudo isso aqui porque é uma grande merda. Não tem nem lendário dele. Não recomendo usar nunca esse zero absoluto aqui. Por mais que combe com Baiacu, que faz o cara te rir. Você dá um Baiacu no cara, o cara te risa lá e, e tem chance de você congelar ele. Pode ajudar, mas não é um diferencial na partida. Não tem equipamentos melhores, né? Não vai se pagar se usar essas 4 peças aí, não. Melodia final, né? Que te dá desafiar. Tem gente que fala que esse desafiar aí foi traduzido errado, que é inválido. 20% na minha teoria, 20% de inválido, né? Resistência a efeito. E aumenta o dano com base no tempo que o jogador gasta antes de atirar. Então segue o dano abaixo aí, né? E os segundos que você precisa jogar teu tiro antes de passar o tempo, né? Então você joga em 0 a 4 segundos, teu dano sobe em 30%. E 5 a 8 segundos sobe em 20 e blá blá blá. Bom, esse equipamento aqui eu não recomendo, porque em teoria ele é bom, ele sobe bastante dano. E ele também pode ser usado com fazer duas peças de... Não, ele precisa de quad 4, né? Então, quad 4 eu não recomendo não usar ele. Não dá defesa alguma. E você precisa jogar rápido. E eu não recomendo ninguém nunca jogar rápido, sempre gastar o tempo necessário da rodada para pensar, para ver o que vai fazer. Então não recomendo essa melodia final não. Benção elemental, né? Te dá resistência elemental em 15%. Inicialmente ganha 5 camadas de redução de dano elemental, 3% por camada. No final de cada rodada, empilha uma camada até o máximo de 10 camadas. Mais aí 25% de chance de aumentar o dano elemental em 15% quando for atacada. Bom, interessante esse equipamento. Meio interessante, mas te ajuda a tancar um pouquinho melhor e tem chance de fazer dar mais dano. Essa quad 4 era interessante, mas eu não usaria não. Não, não foi o meu. Não foi o meu gosto não. Crime e punição. Esse aqui é equipamento que só tem 2 de 2 efeito de coleção nele. Você perde 3% do HP máximo por rodada. Ignora a redução de dano, né? Você vai perder exatamente os 3% de HP máximo seu. Não tem redução de dano sua que vai abater esses 100%. E converte 30% do dano para dano real. E quando você for atingido, vai refletir dano. Interessante, né? Com uma peça de 2 e 2, você pode pôr ali no anel e colar e pôr alguma outra de 4 peças aqui para ajudar junto. Ela pode te ajudar a refletir o dano. Ela é usável. Não curti usar, mas ela é usável. É uma das melhores aí de 2 de 2. Gemos da Luz transforma o tiro inicial do jogador em um corpo de energia, aquele que penetra a parede lá, só que ele diminui o dano caso você penetre a parede. E cada vez que você penetrar o dano, cada vez que você penetrar o terreno, o seu dano vai diminuindo cada vez mais, né? Não curto ele, não. É bom pra quem joga se escondendo, mas diminui muito o dano, não gostei. Você tem que atingir o cara em cheio, senão você perde o tiro, ele vai cair lá pra baixo do mapa. E Areias do Tempo, que pra mim é um doce, se não o melhor de 2 de 2, né? Que quando for sua vez de atingir, tem 60% de chance, mais a metade da chance de você recuperar 40% do seu HP perdido na rodada anterior. Vamos supor que você leva um pull full aí,
você perdeu quase seu HP inteiro. Na sua rodada, você 40% desse seu HP perdido nesse pull full. Recupera muito HP, meu irmão. Então eu uso ele, me auxilia junto com o mágico. Me deixa mais tanque, mais resistente e me faz recuperar HP aí pra mim continuar batendo, né? Esse da Fênix aí, pra mim é uma merda, uma verdadeira bosta. Te faz renascer, né? Quando você morre, você vira um ovo. E demora rodada pra cacete pra você renascer. Não curti nem um pouco. Então é isso. Meu veredito final aí. Dente de Sangue, um dos melhores. Encantador do Vento, um dos, se não o melhor. Invasão do Céu, um dos melhores. O Mágico, um dos melhores. Explosão de Potencial, um dos melhores. E são esses que eu recomendo vocês usarem de 4 a 6 peças, né? E de 2 em 2 eu recomendo vocês usar Crime e Punição ou Areias do Tempo, que são os metas aí para vocês estarem usando. Então acho que não sobra dúvida nenhuma. Qualquer coisa é só perguntar nos comentários que eu respondo.